povos todos. Convosco estareis todos os dias, até o fim dos tempos, de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de oração, em silêncio. No íntimo, rezemos pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos bem e plenamente essa palavra e sejamos transformados por ela. Rezemos. Amém. Como vimos, hoje nós concluímos os relatos finais do Evangelho de Lucas, dos últimos capítulos, desde a sua prisão, sua morte, ressurreição, as suas aparições aos discípulos, e hoje o texto relatou a sua subida para junto do Pai. Esta festa, este mistério que celebramos hoje, a ascensão do Senhor, Jesus subiu aos céus, ou na expressão foi levado para o céu, mas o sentido é que ele vai plenamente elevado mais por honraria do que por dependência. Ele é Deus, ele ascende ao céu, que é o lugar próprio dele eternamente. É uma das afirmações do credo católico. Cremos que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou à direita de Deus Pai. Esta afirmação, que pode ser mera elaboração doutrinária, e tirar a gente da largueza, da vastidão, da beleza do mistério que contém. Apenas uma nota. Esta festa de hoje deveria ser muito próxima da simbologia, e até na forma de celebrá-la, do Natal.
Porque no Natal nós celebramos a realidade do céu, de Deus mesmo, que vem e se mistura com a realidade nossa. Divino se fez humano, viveu 33 anos aqui nessa terra, realizou sua missão ao longo de 3 anos, depois subiu para o céu. Mas quando ele sobe para o céu e entra no céu, agora nele, na sua carne, vai a nossa programação genética para o céu. Nós temos nossa matriz genética no céu, na carne de Jesus. Quando Jesus entra na realidade humana, Deus se mistura com a realidade humana. Quando ele sobe da terra para o céu, a humanidade do corpo de Jesus, morto e ressuscitado, mas é o corpo, é a carne, é osso, que entra no céu. Portanto, hoje a realidade humana, terrena, se mistura com a realidade divina. É chamado, na expressão teológica, de o intercâmbio de dons, a troca de dons divinos e humanos. Bom, só para a gente elaborar um pouco a doutrina. Mas vem comigo na primeira leitura, número 6 do seu folheto. São 2 relatos sobre como é que foi a subida de Jesus para o céu. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, e o Evangelho de Lucas, como vimos. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, encontraram aí? Encontramos? Sim. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão. Leia comigo. Com numerosas provas, durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Falando do quê? Do reino de Deus. Segura isso. Falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Que promessa é? Versículo 8. João 5, né? Desculpe. 5. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Reino dos céus e a realização de uma promessa que Deus vai operar. Dentro de poucos dias vós sereis batizados no Espírito Santo. Uma força sobrenatural do céu virá sobre vocês. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: bradem: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? O reino em Israel. Lá em cima, o reino de Deus. Tem diferença? Não. Tem. Reino em Israel é um território geográfico, um reino político, econômico, social, cultural, uma organização de um povo, na verdade de uma tribo. O povo da África, da Ásia Menor, mesmo todo o povo da Ásia, é muito fortemente marcado pela identidade tribal. A Palestina é codificada, a Terra Santa é codificada como território
de pertença a um grupo descendente de uma raiz. As tribos descendentes de Abraão. Pronto. Lá, 1850 anos antes de Cristo, Abraão foi para lá sonhando montar um cantinho para mim, para minha família, e para a gente, como os contos de fada, montar nosso ranchinho, nossa terra, plantar, construir nossa casa e todo mundo ser felizes para sempre. Abraão foi, ocupou, os filhos de Abraão desenvolveram, mas veio uma grande seca, uma grande crise. Os descendentes de Abraão tiveram que se vender como escravo para o Egito. Ficaram lá no Egito 70 anos, ou mais ou menos, e um líder, Moisés, propõe: vamos sair da escravidão do Egito e marchar para a terra de nosso pai Abraão, uma terra que corre leite e mel, vai ser nossa. Vão, ocupam uma terra que já era habitada por muitas outras tribos, várias outras tribos, a mais forte delas, os cananeus, e uma guerra, uma matança danada, pega de volta a terra, espalha os descendentes que vieram do Egito no território e demarca aquele território que a gente chama de Terra Santa, hoje, como o território do povo da aliança. Pronto, a partir daí é agora sonhar. Vêm os problemas e eles dizem: não, mas se a gente organizar um pouquinho a nossa sociedade vai melhorar. Organiza em tribos. Fica complicada a organização das tribos, elege um juiz para cada tribo e uma confederação de tribos a partir dos juízes. Fica um longo período na organização, no sistema da confederação de tribos e de juízes. Diz: esse trem não está funcionando, nós precisamos nomear um rei. Elege o primeiro rei, que não dá muito conta, que sabota o esquema. Davi vem e fala: não, o primeiro sou eu, não é quem veio antes de mim. Aquela briga danada, Davi assume. E a partir dali, quando consolida a monarquia davídica, um sistema de organização rigoroso, com a religião, a política, a economia, a cultura toda muito bem nivelada no mesmo padrão, dizem: agora nós somos o povo mais bonito, mais perfeito, o modelo para todas as nações da terra. Acontece que Davi morre, o filho de Davi assume, Salomão, e assume com uma vaidade danada. Apesar de Salomão ser elogiado como o sábio, Salomão, para se manter no poder, foi o mais violento de todos os reis, com as pesadas taxas de impostos, para dar um padrão altíssimo de vida para a sua casta, para a sua elite, para o seu templo, para a sua religião, para o seu exército. Salomão morre, 2 filhos de Salomão brigam e dividem Israel em 2 fazendas, a do norte e a do sul, e Israel nunca mais foi uma unidade. Pronto. A partir dos filhos de Salomão, isso ocorreu 930 até 870, por aí é o período dessa crise. Mas em 721, a Assíria, um país vizinho do norte, invade a fazenda do norte, o reino do norte, e confisca um pedaço de Israel. 721. A partir daí, antes de Cristo, a história de Israel vai ser marcada por um sonho. Deus vai. A Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro, é uma narrativa apresentando as dificuldades do povo e as linhas espirituais dos líderes espirituais de Israel, apresentando um sonho, um ideal de que Deus vai intervir nessa história.
E, já falei disso muitas vezes, é um período longo, o período sobretudo chamado dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento vêm a partir, na verdade, os grandes profetas começam a surgir quando surge a monarquia. A profecia no Antigo Testamento nasce como o primeiro movimento para combater os desmandos da monarquia. A rigidez do sistema, a pilantragem, a politicagem, a manipulação religiosa do templo, da religião, para transformar a religião numa ferramenta de manipulação das massas e de abençoar os sistemas políticos. Então, a tradição profética em Israel, ela é uma tradição de críticos às sugestões e alternativas que arrumam de poder. Mas o Antigo Testamento tem o tempo inteiro os problemas que aparecem, as dificuldades imensas, mas as esperanças que brotam no meio dos escombros, das crises, dos sofrimentos. O Antigo Testamento é, por excelência, o período da violência que Israel experimenta. De mais ou menos 1200 antes de Cristo até Cristo, Israel vai ser por várias vezes invadido por países e povos vizinhos, invadido e violentamente destruído, como a Babilônia, os assírios, os persas, os gregos, e depois o Império Romano. É uma sucessão de opressões. Mas fica uma pergunta: Deus escolheu Israel para ser o povo eleito perfeito ou não? A resposta é não. A resposta é: Deus escolheu Israel para uma razão, para através de uma tribo, de um povo, Deus se revelar como Deus, amor, cuidado e zelo de todos os povos, nações e línguas da terra. Aqui vem o equívoco. Deus se revelando para nós através de um povo, o povo de Israel. O povo começou a pensar que Deus estava revelando era ao povo, a si. É como dizer: você é um abençoado por Deus. E aí você começa a ficar vaidoso e orgulhoso porque eu sou abençoado, não é? Não, mas a bênção não é para dar vaidade, a bênção é porque transforma você em servo, não é? Pronto, dito isso, esse é o problema. Jesus veio, ficou 3 anos, formou os discípulos, 72, formou os apóstolos, 12, 3 anos deu uma catequese firme para eles, falando do reino dos céus. Por último falou que iria acontecer isso aqui, ele morreria, ressuscitaria, e um tempo novo começaria para todos os povos, nações e línguas. Ele mesmo foi o grande pregador da Boa Nova aos pagãos. Pronto. Vamos mexer numa das coisas mais difíceis, chamadas expectativas. As expectativas são, na imensa maioria, as grandes causas das nossas doenças psicoemocionais, gástricas, de coluna e de tudo quanto é coisa. A gente fantasia, idealiza. A gente idealiza também as coisas no plano da religião e da fé. Quando Jesus está fazendo a última conversa com os apóstolos, um chega, puxa a túnica de Jesus e pergunta: é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? O que significa isso? Vocês que são pais e mães, vô e vó, sabem. Você vê o comportamento do seu filho, da sua filha, e prepara um discurso bem elaborado, que você o ama, não quer ofender, não quer magoar, mas você precisa entrar no assunto. Prepara, elabora e vai. E começa a conversa. Passa por uma
sessão, segunda, uma terceira, lá na frente você diz: filho, quero concluir aquele assunto que nós começamos. E você conclui e fica morrendo de felicidade e de orgulho de você ter sido temperado, equilibrado, por ter falado tudo de forma organizada e comunicado para o seu filho. Diz: tá claro, filha, tá claro, filho. Clarinho, mãe. Bom, de boa, você vai saindo, ele diz: mãe, pai, o que você acha de eu fazer isso, isso e isso? Você fala: não! Não entendeu? Nada. Essa dor de vocês, pai e mãe, Jesus passou por ela também. Essa pergunta: é agora que o Senhor vai restaurar o reininho de Israel? 200 e poucos quilômetros de comprimento, 100 e poucos de largura. Desse tamanhozinho a visão do mundo do filho. Você quer abrir a mente do bicho, ampliar o horizonte, alargar a visão, mas tem visão de tatu, de suíno, só olha para baixo. Vamos lá? Vamos ao Evangelho. Número 9, né? Isso. Conclusão do Evangelho de Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito. É a síntese que Jesus faz do Antigo Testamento, especialmente dos livros proféticos e dos Salmos. Jesus faz uma síntese assim meio criativa e alegórica, porque ele é a palavra de Deus e ele está falando dele mesmo. Assim está escrito. Leia. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados Para quem? De todas as nações, Começando, por Jerusalém. não é o reino em Israel, mas a todas as... Não é para ficar ninguém fora dessa graça e desse anúncio. Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês leem na Bíblia, todo sábado na sinagoga, tudo que está no Antigo Testamento, fala sobre mim. Que eu viria, que eu sofreria, que eu morreria, ressuscitaria, e no meu nome, vocês agora vão começar uma obra. Vão anunciar ao mundo, anunciar que eu sofri, que eu morri e ressuscitei. E no meu nome é para ter conversão e é para ter perdão dos pecados. É para ter uma obra de reconciliação de todos os povos. É para começar em Jerusalém, mas não é só para Israel. Está claro? Não é para ficar sequer fora dessa graça salvífica. No seu nome serão anunciados. Aqui, vamos começar a cutucar. A imensa maioria dos cristãos não acreditam que precisam de conversão e de perdão dos pecados, porque acha até que nem peca. Por que esvaziamos o sentido da vida em Cristo, da vida de fé, da experiência de Deus? Porque experimentar a força do sofrimento e da ressurreição de Cristo é preciso experimentar a partir da autoridade do nome dele, que se apresenta a mim e a você e conduz-nos para dentro de nós mesmos. E lá dentro de nós mesmos, nós operamos a metanoia, a conversão, a mudança de mentalidade para mudar a meta. Nós passamos pela conversão e nós nos reconciliamos, nós perdoamos uns aos outros. Nós precisaríamos de um longo tempo de aprofundar esse tema, o que é a conversão e o que é o perdão dos pecados. O resto do ano a gente vai continuar lendo o Evangelho de Lucas para entender isto. Pronto. Anunciar
a todos os povos, a todas as nações. Versículo 48. Bradem, vós... sereis testemunhas de tudo isso. O que é a igreja? O que é ser cristão? É ser testemunha. O que é dar catequese? É ser testemunha de que Cristo sofreu, morreu por nós, ressuscitou e no nome dele há uma vida plena para todos os homens e mulheres da terra. Isso é o centro. A ocupação da igreja central é essa. Qualquer outra coisa que a igreja fizer e esquecer dessa, ela está fora do plano e do projeto de Jesus. Pregar, convocar, anunciar ao mundo que o nome de Jesus tem a resposta para o mundo, não só para Israel, não só para o reininho de Israel, mas todas as nações. E o cristão é testemunha de Jesus de tudo isso. Já tem um tudo. Esse tudo atinge você? Te diz alguma coisa? O que Cristo sofreu, a morte dele, a ressurreição dele, o nome dele, diz alguma coisa para você? É um tudo para você? Se você não está dando conta de entender isso, hoje vai abrir um horizonte novo. Vamos lá? Vós sereis testemunhas de tudo isso. Para que vós sejais testemunhas de tudo isso, eu enviarei, bradem, sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Ah, tá. O Espírito Santo é um revestimento da força do alto. Se você está falhando, como pai e mãe, como esposa e esposo, na sua profissão, no seu trabalho, se você está tendo dificuldade de ser testemunha de Cristo na sua vida e nos seus ambientes, te falta o quê? Revestimento da força do alto. E agora eu vou entrar num tema complicado, porque se fala muito nos dias de hoje do papel da liderança. O que é ser líder hoje? Jesus é um líder que está subindo para o céu agora, despedindo dos apóstolos, e os apóstolos estão esquivando da missão que ele deixa como líder. Ele está indo embora, delegando os apóstolos para serem testemunhas a todas as nações, e eles dizem, puxando a túnica de Jesus, mas antes do senhor ir, o senhor vai dar uma arrumadinha aqui em Israel, fazer as coisas ficarem boas para a gente, né? Antes de partir, o senhor vai restaurar o reino de Israel, construir um palácio para cada um dos apóstolos, 12 grandes palácios ao redor do templo de Jerusalém, não é? Depois um outro setor de mansões para os 72 discípulos, o senhor vai construir uma corte. Por favor, isso aqui precisa de nobreza. Jesus, não, vocês vão ser testemunhas de quem? De um que sofreu, que ressuscitou. Vocês vão ser homens e mulheres que provocarão mudança de mentalidade e mudança de relacionamento no perdão entre as pessoas. A restauração de Israel não é de Israel, é da humanidade inteira. E vocês é que operarão isso, mas deixa eu apelar aqui. Quando a gente vai revestir alguma coisa, a gente precisa primeiro prepará-la. Se é metal, a gente passa uns produtos químicos, lixa. Se é parede, a gente vem com essas lixadeiras super poderosas, elétricas, lixa, tira tudo, descasca, arranca os lascados, passa uma outra massa e depois reveste, não é? Você pode imaginar você precisa ser revestido da força do alto, mas antes, peça para o sangue de Jesus
dar uma boa limpada, faxinada e lixada nas coisas velhas e sujas que impedem você de ser revestido da força do alto. Tá claro? Epa, tá claro? Não tá simples, mas tá claro. Uma força que transforma você, que capacita e qualifica você para ser instrumento de Cristo, fazendo as pessoas serem corajosas. A partir do seu testemunho, as pessoas serem corajosas ao ponto de passarem por um processo de metanoia, mudar a mentalidade, mudar a meta e mudar as relações, reconciliando. A qualidade do meu cristianismo e do seu cristianismo na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, passa por uma pergunta simples: que tipo de ambiente de gente reconciliada você tem conseguido construir? Ou de gente encrencada umas com as outras, aziada umas com as outras? Essa é a pergunta mais simples. Você é instrumento. Você como pai e mãe, como líder que Cristo compôs, constituiu, esposa e esposo, onde você foi colocado na fé, você é instrumento e você tem promovido conversão e reconciliação entre as pessoas? Essa é a pergunta. Jesus não te abandona. Existe o dom, a graça, existe o dever. Em Jesus não se separa dom de dever. O dom vem sempre acompanhado com o dever, mas o dever, as obrigações, as tarefas, as responsabilidades também vem sempre acompanhada de dom, de graça. Se está só pesado, não é dele. Se as coisas na sua vida estão só pesadas, não é de Cristo. Para ser de Cristo, vem as dificuldades, mas vem sempre o dom, o revestimento da força do alto. Levanta sua mão comigo para o céu. Feche os olhos e mentalize você diante de Jesus, e antes dele subir, você diz a ele: eu preciso ser revestida da força do alto, para dar conta da missão que o Senhor confia a mim. Fale com ele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor me reveste com a força do alto. Amém. Mas não só, ainda tem a última. Pega o texto. Então, versículo 30. 50. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, Ergueu as mãos e abençoou-os. Jesus é o líder. Antes de ir embora, os discípulos não estão entendendo muito bem qual é a missão deles, estão pensando que Jesus vai restaurar o reino de Israel, e Jesus sabe que eles precisam abrir a cabeça. Leva-os para fora. O líder é sempre alguém que faz as pessoas saírem para fora de si, para fora dos problemas, para fora das ambições, para fora. O líder é sempre alguém que abre e amplia a visão dos liderados. Sempre. O líder não é aquele que põe cabresto, que estreita horizonte, mas amplia horizonte. Aos discípulos que estão emborcados sobre um pedacinho de chão Israel, Jesus leva para fora, perto de Betânia. Ali ergueu as suas mãos e abençoou-os. 51, bradem. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu.
Eles, o adoraram. em seguida, Voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. 2 notas. Eles pensavam em reino de Israel. E Jesus abre a visão e fala em reino de Deus. Eles pensavam em trono de Davi. E Jesus é Deus, e ele tem um trono que é dele, e que Davi nenhum nunca sentou não, rapaz. Ele é Senhor. Tem diferença? Ele é Deus com o Pai, na unidade do Espírito. Mas sobre a bênção, queria de novo que você fizesse um exercício que Santo Inácio, o grande pregador dos exercícios espirituais, ensina a gente a fazer meditação usando um recurso da imaginação. Queria que você exercitasse agora a sua imaginação, rezasse com a imaginação. Coloque você num grupo pequeno de 11, 12, 72, perto de Jesus. Visualize Jesus ressuscitado, dirigindo a você uma última conversa, dizendo que você vai ser revestido com a força do Espírito Santo, e que você vai ser testemunha dele, anunciando ao mundo a conversão, o perdão dos pecados. E de repente Jesus estende as mãos sobre você e começa levemente a distanciar-se de você. E você experimenta uma força sobrenatural nesse gesto de Jesus. Jesus parte abençoando. Abençoando ele vai. E você entende naquele momento que a partir de agora, Jesus fica com você através dessa bênção. Ele é a bênção. As mãos de Jesus estendidas sobre você vão ampliando a visão. Ele vai sendo levantado, erguido, e estende sobre você e sobre o mundo, sobre todas as criaturas. As mãos abençoadoras de Cristo são como que, de repente, o teto sobre o mundo, sobre todos os povos da terra. As mãos abençoadoras de Jesus são agora a grande força de proteção. E você se levanta, se ergue. No gesto das mãos abençoadoras, Jesus exprime que a partir de agora ele tem uma relação duradoura com você e com o mundo através de você. Enquanto ele parte, você vê levantar-se acima de você o próprio Deus, mas você também começa a se levantar, a se abrir para uma realidade maior do que você mesma, do que você mesmo. Você começa a erguer sua visão, a alcançar um horizonte que até então você nunca tinha visualizado. O bem que Deus quer para você, Ele o quer para todos os homens e mulheres da terra. Por isso você agora é uma portadora, um portador da bênção, de uma alegria que ultrapassa todas as tragédias, todas as fatalidades, todas as misérias. E de repente você se sente, nesse gesto de Jesus, protegida, amado, como que a voz de Jesus sussurrando ao seu ouvido: eu estarei contigo até ao fim do mundo. E essa força de Jesus que arrebata,
e se eleva sobre você, você diz: eu quero comunicar ao mundo essa força de amor, de presença. É isso que eu vou ser, portador da bênção. Para minha vida eu vou ser uma bênção, para minha casa, para minha família eu vou ser bênção. Na minha profissão, no meu trabalho eu serei bênção. Serei instrumento de conversão e de perdão. Não vou compactuar com a força do mal e aceitar que as coisas estão assim e continuem assim, porque há um senhorio, o de Cristo. E você sente expandir essa força de Cristo sobre você, dilatar essa força sobre a sua casa, a sua família e o mundo, e você começa até a cantar, doce e suavemente cantar. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder o povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, mais suave, e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Canta, igreja. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Só as vozes. teu poder, teu povo sentirá. Canta. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. reina. Senhor, neste lugar. Visualize a sua casa, o seu trabalho, e você abençoando e levando essa bênção de perdão, de reconciliação, e cantando lá também. Podes reinar. Canta. Senhor Jesus, ó sim, O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. reina, Senhor. Neste lugar. Fique de pé, levante uma mão para o alto e abençoa o mundo. Podes reinar. Faça uma oração pedindo a bênção para o mundo. Jesus, ó sim, Reza, suplica a bênção. poder, Abençoe. sentirá. Em nome de Jesus, abençoe o mundo, Senhor, a sua casa, o seu trabalho, Estás presente aqui. os que sofrem. reina, Senhor, neste lugar. Só a igreja, só as vozes bem suave. Podes. Vocês. Ó sim,
o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Segure a sua mão erguida, feche os olhos, mentalize as pessoas que você conhece que estão sofrendo. Faça uma oração de bênção, de paz, de perdão, de conversão para elas. Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Neste lugar, Põe a mão no seu coração e canta para você. Reina, Senhor. neste lugar, Peça uma bênção de Jesus para você também. Senhor, neste lugar, reina Senhor, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua razão, no seu corpo. Reina, Senhor, neste lugar, na sua alma, no seu espírito. Reina, Senhor, neste lugar. obrigado, Jesus. Nós louvamos, glorificamos o nome do Senhor. Obrigado por ser o Senhor o portador da bênção, que transformou-nos em homens e mulheres abençoadores. Obrigado. Nós acolhemos este dom, nós recebemos também este dever de levar ao mundo a bênção. Obrigado. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Brada, reina Senhor, neste lugar.